Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos à Casa do Centro de Paulo. Eu feliz da vida por estar retornando também, eu tive que ficar um tempo fora, mas agradecendo sempre a Jesus e a avó Estefânia Vicente de Paulo por ter a morada certa para a gente voltar, né? Aqui a gente se sente acolhido, a gente se sente mais amado, tem as energias para a gente continuar caminhando sem calomniar, né? Então, que nós possamos aproveitar esse ambiente por inteiro, estar aqui nesse ambiente por inteiro, não ficar vagando pelo lado de fora, aqui, sentir essas energias que a espiritualidade prepara para nós, tão carinhosamente. Aí a gente sai daqui reabastecido para uma semana de paz, de trabalho, porque o trabalho é importantíssimo, né? Como dizia a nossa querida avó Estefânia, meu irmão, tu és forte e sadio. Trabalhar, né? Nós temos inclusive essa música, isso é muito importante. Então, que Jesus nos abençoe, passamos para Deus para fazer a nossa prece. Como disse a Vera, e nós repetimos, sejamos todos bem-vindos à casa abençoada de Santo Paulo. E nesta hora, tentando nos ligar ao plano espiritual superior, aos bons espíritos, nós dizemos ao Pai de amor, em nome de Deus, e agradecemos as bênçãos, os empréstimos que nos concedem, a proteção, e queremos agradecer pela permissão sua para que Jesus viesse. Jesus, querido e amado, obrigado, Jesus, pela sua estada. Obrigado pelo seu amor, pelos seus ensinos, pelo seu evangelho. Abençoa, ao mesmo tempo que estamos pedindo a sua misericórdia. Permita que os bons espíritos estejam conosco. Permite que o nosso Vicente de Paulo abençoe o nosso Espírito, abençoando a todos aqueles que dele se beneficiam. Qualquer que seja a situação, residente, paciente, aqueles que ficam por algumas horas, para todos, a sua bênção, a sua luz, a sua coragem, igualmente pelos familiares de nós, pelos que aqui trabalham, sejam eles voluntários, pelas equipes técnicas, sua bênção, sua proteção. E esta nossa ligação é para encarnarmos e desencarnar. Abençoa a nossa diretoria, inspirando-nos, protegendo-nos, lembrando uma oração de nós. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos do mal, que nós necessitamos. Sobre nós, aqui, sejamos abraçados pelos nossos lares, por todos aqueles que lá estão, pelo nosso expositor, para que ele seja amparado pelos bons espíritos e consiga expor o trabalho que ele preparou para nós.
Jesus, abençoa o nosso planeta. Por esses que gostam de fazer guerras, Jesus, que eles entendam que em guerra não tem vencedor. Que eles entendam que semear é perigo, a colheita. Doce Mãe Maria de Nazaré, não nos cansamos de pedir ao seu amor, acolhe na sua misericórdia a esses que estão perdendo a vida nas guerras que estamos tendo. Pedimos ao nosso querido Anjo Ismael, abençoa o nosso Brasil, abençoa aqueles que governam, que administram, para que sejam para que a sua administração seja correta e eficiente. Obrigado, Pai, por tudo que nos dá, por tudo que nos dá. Obrigado, Jesus, querido, mestre e amado. Nós devemos fica conosco sempre, Jesus, preparando-nos, protegendo-nos, fortalecendo a nossa fé para que prossigamos. Jesus querido, para os nossos irmãos do Brasil. E eles não se entreguem ao desânimo, à tristeza, às dúvidas. Deus nos ama a todos. Que Deus não castiga, que Deus não vive, Ele apenas ama. Companheiros, não percam a fé, a coragem, o ânimo que prossigam. Tudo está de acordo com a misericórdia. Nós pedimos a Jesus que nos abençoe o Pai. Para todos nós, a bênção de Deus. Que sejamos em paz e confiantes no Deus de Deus. Passamos a palavra para o Deco para o Evangelho. Bom dia. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos chamados, poucos escolhidos. Item 3. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Vos eis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros,
Os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Passamos a palavra agora para o nosso orador da manhã, que é o Davi Florim. Todos nós já conhecemos, ele está um pouco longe de nós nos últimos tempos, porque ele foi papai pela segunda vez, tendo uma obrigação diferente. O seu Nelson Aguiar falava para mim assim: Vera, quando a gente tem as crianças pequenas, a gente precisa exercer a mediunidade do lar. Você está exercendo essa mediunidade do lar. É verdade. É sempre bem-vindo aqui, viu, Davi? Obrigado, Vera, obrigado. Gratidão. Muito bom dia a todos. Uma alegria estar aqui de novo. Já faz tempo que eu não venho, tanto que da última vez não tinha aquelas janelas ainda, né? E mudou muita coisa. E é muito bom voltar, né, para essa casa tão acolhedora, tão querida, e que nos permite caminhar pelo Espiritismo com mais facilidade, né? Com muito mais facilidade, muito mais entendimento. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas palavras que a gente escuta muito na questão bíblica, que é o deserto e que é o jejum. São dois termos que a gente ouve com uma certa frequência, e aí nós vamos passear um pouco sobre essas duas palavras, né? A gente pode entender o deserto como quando nós nos atiramos para o isolamento, quando nós fugimos da palavra, quando nós nos distanciamos da doutrina, né? Jesus, ele permaneceu no deserto por algum tempo e lá ele foi tentado várias vezes pelas entidades perversas. Elas só se esqueceram que ele era Jesus, né? Que era muito, mas muito evoluído, tanto que não caiu. Mas nós, evidentemente, quando atravessamos pelo deserto, a chance de queda é infinitamente maior, né? Jesus por lá permaneceu e foi a grande chance que o mal teve de fazê-lo cair. Não conseguiu, evidentemente, porque ele era um Cristo ressuscitado. Então não houve mérito, não houve êxito da parte contrária, né? Jesus realmente venceu e a sua confiança aumentou ainda mais para o que viria depois, que eram as lições, as pregações, a pescaria de homens que ele tanto gostava de fazer e que ele convencia as pessoas pelos atos, né? E não só pelas palavras, mas pelos gestos. Jesus convencia aquelas multidões que de uma hora para outra paravam e falavam: poxa, eu não tenho mais interesse em pecar, não quero mais pecar, não quero mais esse deserto, né? Porque muitas pessoas passavam pelo deserto. As pessoas eram cegas, em sua maioria, acreditavam em deuses de pedra, em sua maioria, e Jesus pescava homens, ensinando que havia um Deus soberano, um Deus criador, e que este Deus é a razão de tudo. E ele convencia, e ele ganhava simpatizantes, e cá estamos nós hoje, todos nós convencidos já, mas ainda donos de ímpetos destrutivos, donos de raízes dolorosas, raízes que criam os males que nós enfrentamos hoje, né? Não existe efeito sem causa, e a causa está em todos nós. Então, o que é o nosso deserto? Caminhamos pelo deserto quando decidimos voluntariamente ou não nos manter distantes da água viva. Na correria do dia a dia, nos esquecemos de dedicar-nos um pouco a nós mesmos em contato com a nossa religião ou doutrina. Vou contar aqui algumas histórias. Em 2016, uma tia desencarnou. Ela era muito querida, irmã do meu pai, e eu a tratava como se fosse uma segunda mãe. Ela não teve filhos, né? Ela tratava os sobrinhos como se fossem filhos dela. Ela desencarnou em 2016 e logo após a desencarnação dela, eu tinha muitos sonhos com ela. Recentemente eu tive um sonho interessante, que eu estava na casa dela, né, conversando com um senhor chamado Amarildo. É um nome um tanto incomum em relação à grande coletividade. E eu conversava bastante com esse Amarildo. De repente a minha tia surge na sala
E aí ficamos ali conversando. Despertei, liguei para minha mãe e contei para ela o sonho. E ela disse: Davi, Amarildo foi o primeiro namorado da sua tia. Isso lá em 1970, 60, E eu fiquei assim, pensando quanto existem coisas que a gente realmente não tem resposta, né? Tem muita coisa de fato acontecendo e a gente não sabe. Nós temos uma visão muito turva, muito limitada, né? O que está do lado a gente não enxerga. Nós não sabemos. Aqui mesmo, neste salão, há uma infinidade de desencarnados e que a gente não vê. Nós não vemos, mas eles estão aqui. Essa história é só para a gente entender que é importante que levemos a sério as lições de Cristo, né? E claro, as lições que vieram depois que o Espiritismo esmiuça e nos mostra realmente tantas outras coisas. Há muito por trás do véu de Ísis, como diz Marcel Souto Maior, que é o biógrafo do Chico, há muito por trás do véu de Ísis, mas muito, muito, muito. Então nós não temos nem noção, nem dimensão dos amores que amamos e que temporariamente nos esquecemos, em virtude do esquecimento temporário. Eu tenho 2 filhas, quantas outras eu já tive e que eu não me lembro, que elas sequer existem, mas já tive. E cada um aqui tem os seus próprios filhos e não tem ideia da quantidade de filhos que tem de outras jornadas. Quando a gente desencarna, o tempo vai passando, nós vamos nos reencontrando com esses seres tão legais, tão importantes, né? E aí quando a gente desencarna, a tendência é que nós nos tornemos advogados daqueles que ficaram, né? A gente buscando ali meios de facilitar a jornada, e assim é com a gente. Quantos torcem para nós? 2010, pouquinho antes, 2007, eu comecei a ver muitos vultos. Assustadora, uma situação assustadora. Eu tinha muito medo, não gostava. Eu enxergava muitos vultos. Chegava da faculdade à noite, tinha uma sombra na parede. E eu ficava aterrorizado, e eu já frequentava o espiritismo, né? E aí foram alguns meses muito tensos e apavorantes mesmo, porque eu não entendia nada disso. Hoje talvez fosse diferente, mas naquela época não era, porque eu não sabia lidar com aquilo. E aí prometi, nunca mais piso no centro espírita. Nunca mais piso no centro espírita. Eu cumpri a promessa por 3 anos. Em 2010 eu tive cólicas renais terríveis e no Mariano do Nascimento eles faziam as cirurgias espirituais. Voltei para o centro e aí não parei mais, né? Porque a dor é o cão pastor de Deus. Chico Xavier ensinava. Sabe as ovelhas quando estão todas dispersas? O fazendeiro solta o cão pastor para ele ir lá e ele dá aquela beliscada no calcanhar das ovelhas e as ovelhas voltam para a direção que deveriam seguir? É isso. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos cada um para um lado, vem o cão pastor, que é a dor, né? Cada um tem uma, e belisca a panturrilha e a gente volta para a direção que não deveríamos ter saído. Naquela época eu brigava muito com Deus, xingava muito, né? Porque cólica renal, quem já teve sabe que é muito ruim. E é uma cólica que você não tem posição para ficar, você não tem jeito. Eu vou virar para o lado esquerdo, dói. Vou virar para o lado direito, dói. Vou ficar de bruços, dói. Não tem posição. E aí você fica completamente irritado. Eu não sabia lidar com aquilo. Só sei que quando eu voltei para o médico, alguns meses depois, e era uma cirurgia por mês que eles realizavam no Mariano, eu fiz, salvo engano, 4. Antes das cirurgias, tomei chá de panaceia, chá de quebra-pedra, chá de salsinha, porção de chá, cerveja quente, que foi a pior dor, pior cólica que eu tive na minha vida, foi depois daquele raio daquela cerveja quente, que me disseram que era bom e não foi bom, e era uma cólica atrás de outra cólica e não passava. Aí fui para o centro e aí os médiuns impunham as mãos, igual no passe, impunham as mãos. Após a primeira cirurgia ainda tive uma cólica ou outra,
Um mês depois, após a segunda, já não tive mais nada. Foram 4. Depois de 4 meses, voltei no médico e fiz os exames. Eu tinha 7 cálculos. Todos desapareceram. Sem nenhuma dor. E o médico, o que você fez? Essa é a parte mais legal. Cirurgia espiritual, doutor. E ele ficou sem acreditar, né? E eu convencido de que foi realmente a mão de espíritos amigos que me permitiu aquilo. Os anos seguintes, nós ainda tínhamos o baleeiro aqui na Terra, ele me convidou a começar a fazer as palestras, e eu lembro que foi muito oportuno, porque eu estava com muita sede para fazer palestra, e aí eu estudava muito. Em 2017, a minha primeira filha desencarnou, né? Então, na verdade, eu tive 3. A primeira desencarnou. Só então eu vim a entender o porquê daquelas cólicas renais. O porquê daquelas cólicas renais. Porque não fossem aquelas cólicas, eu não estivesse frequentando o centro durante 7 anos, talvez a minha reação quando eu perdesse minha filha seria completamente diferente. Porque eu estava no deserto, né? Antes, eu estava no deserto. Então, em 2010 eu saí do deserto. Eu voltei para o Espiritismo, que tem aquela água viva, que a gente se alimenta e que a gente aprende muito todo dia, né? Nós temos professores, André Luiz. Hoje eu vou fazer uma pós-graduação com Emmanuel. Hoje é com Paulo Estevão. Então, a gente aprende muito com quem passou por aqui e que sabe muito. E aí a gente acaba aprendendo, né? O irmão X, ele diz que os livros são nossos conselheiros silenciosos. Então a gente acaba aprendendo com eles. A gente acaba tendo reações diferentes, né? Se eu estivesse de fato perdido, frequentando qualquer outro lugar que não me desse respostas, a reação seria diferente. Então a nossa dor de hoje, ela tem uma motivação e quase sempre é um despertamento, né? É um despertamento. Às vezes, aquela dor muscular, né, que a gente sente às vezes, é uma advertência de que nós temos que voltar para o eixo, né? Parar um pouco, respirar e tomar decisões novas. E poderia ser pior. Né? Poderia ser pior. Nós poderíamos, por exemplo, se não tivéssemos méritos, se já não estivéssemos quitando as nossas dívidas através do amor, através da paciência, da concórdia, da benevolência, poderíamos aqui estar com enfermidades mais severas. Só que aí nós temos a oportunidade, né? Eu nunca ouvi falar que alguém morreu de cólica de rim. Dói, mas ninguém morre, né? Dói muito, mas ninguém morre de cólica de rim. Então Deus permitiu que eu tivesse uma cólica de rim para voltar, sair daquele deserto, né? E aí a gente vai entendendo os porquês das coisas. Então a dor de hoje, talvez você vai entender daqui a alguns anos, né? Hoje, às vezes, o olhar de cada um é, Deus não gosta de mim, mas daqui a alguns anos o olhar muda. Então, nós estamos em constante renovação, né? A gente acaba aprendendo muito com o passar do tempo e com esses professores aí, né? O Dr. Bezerra de Menezes é um professor excelente, ele nos ensina uma série de coisas, né? Ele nos ensina, por exemplo, que pense o bem, fale o bem e faça o bem, então todas as nossas más tendências perderão raízes. E quando as nossas más tendências perdem raízes, nós não praticamos mais, não alimentamos mais as nossas más tendências, as nossas chagas futuras estão condenadas ao fim. Nós passamos então a ter uma vida muito mais proveitosa, uma vida de menos dor, né? Uma vida mais fácil. Um dos segredos da vida é a gente sempre olhar para baixo, né? A gente vai ver pessoas em situação piores do que a nossa. E aí a gente se acalma. O Chico fazia muito isso quando ele visitava as periferias de Uberaba. Tinha dia que ele estava melancólico, triste, preocupado com alguma coisa, amargurado. O Chico, hein? O Chico.
muito mais elevado e consciente do que cada um de nós. Ele tinha seus dias ruins. Só que ele tinha o contato com as entidades que falavam, ó, vai para a periferia. E ele visitava as comunidades mais carentes de Uberaba. E lá ele via cada situação. A gente mesmo, se sair daqui, quando a palestra acabar e for para um hospital, nós vamos ver situações ali muito piores do que as nossas. E aí a gente se dá conta de que nós não somos sofredores. De que há realidades muito piores, muito mais difíceis, muito mais tensas do que a nossa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele sempre, às vezes nós não temos consciência da nossa capacidade, mas Deus sabe da nossa capacidade. Ó, o Luiz tem a capacidade hoje, ele tem que passar por isso. Ele tem capacidade para pagar essa dívida, porque é tudo parcelado. Se nós fizemos um monte de besteiras no passado, vinculados a entidades perversas, a espíritos do mal, é evidente que as nossas dívidas elas são parceladas. Então agora o Luiz tem capacidade para enfrentar essa, o João tem capacidade para enfrentar aquela, e aí vem de acordo com as nossas capacidades. Ele não manda uma bucha, vamos falar assim, uma prova mais difícil do que a gente consegue suportar, de forma alguma, né? A gente aprende isso com o tempo, e com o tempo fica tudo muito mais fácil da gente entender. Caminhar no Espiritismo, então, significa o piso seguro, caminhar com segurança. Longe dele, para nós que já temos essa noção de vida após a morte, eu acho que nós não nos adaptaríamos a nenhuma outra religião, né? Nenhuma outra doutrina, porque nós já acreditamos em coisas que outras religiões não creem. Então, talvez a gente não se adaptaria. Mas caminhar no Espiritismo com essas respostas é um piso seguro. A gente caminha com mais segurança. Longe dele, qualquer probleminha vira um problemão. Longe dele, uma unha encravada vira um tumor no dedo. Com o Espiritismo não, é só uma unha encravada. Tudo passa. Daqui a pouco passa. O Chico sofria de angina. Ele sentia dores muito fortes no peito. Dores que inclusive o fizeram duvidar de sua permanência na Terra por tanto tempo assim, 92 anos. Ele tinha dúvidas. Falou, poxa, será mesmo que eu vou ficar tanto tempo? Porque doía demais. Numa dessas crises de dor, ele pediu para que os espíritos obtivessem de Nossa Senhora Aparecida uma mensagem. Semanas depois, ele estava no salão da Casa da Prece em Uberaba, quando, salvo engano, não me recordo, Emmanuel diz que tinha algumas palavras para ele. Pediu para ele ir para o quartinho que ficava logo atrás do salão, pegasse uma caneta e um papel e escrevesse no papel. Isso também passa. Só essa foi a mensagem de Nossa Senhora para o Chico. Só que aí Emmanuel disse, só que isso daí vale para as duas coisas, hein? Para os momentos ruins e para os momentos bons. Porque a vida é uma grande roda gigante, né? Quando nós estamos lá no topo, nada nos alcança. Todo mundo aqui tem fase assim. Que a gente está na fase boa e parece que nada nos alcança. É quando nós curtimos, temos saúde, né? E aí a roda gigante vai para baixo. Quando está para baixo, o furacão nos alcança. E é assim. E aí nós passamos uma fase difícil. Daqui a pouco a roda gigante sobe de novo e passamos mais uma boa temporada sem acontecer nada. Chico dizia que é a hora do recreio. Que uma sala de aula sem o recreio se tornaria insuportável. Então Deus permite que nós tenhamos a nossa sala de aula, passemos pelas lições que temos que passar, mas que tenhamos os momentos de recreio, né? Aqueles momentos de refazimento para a alma, porque senão a vida de fato se tornaria insuportável. O céu ele sempre nos assiste.
Embora vacilantes, a espiritualidade amiga nos proporciona oportunidades o tempo todo. Não à toa André Luiz disse que a dor é véspera da alegria. Ainda mais quando a gente aprende. Né, pessoal? A gente aprende. E a vida se torna mais simples quando a gente vai aprendendo as coisas. Você aprende, por exemplo, a evitar situações que lhe traz prejuízo. Todo mundo aqui evita situações que quando consegue associar, né, aquele prejuízo, aquele modo de ser, a gente consegue anular ou tentar anular aquele modo de ser. Você consegue começar a combater o mal que ainda está enraizado em cada um. E por isso que o mal, ele não é de todo o mal, porque o mal está fadado ao fracasso. Quando a gente entende que o mal é a raiz da nossa dor, iremos combater o quê? O mal que está em nós, os vícios que estão em nós. Todo mundo tem vícios e são os vícios que nós temos que enfrentar. Cada um tem um, né? Cada um tem mais de um. Vou contar uma de um amigo que trabalhou comigo muitos anos. Ele se denominava alcoólatra, que é um dos vícios mais comuns da sociedade. É uma droga social, né? Não é criminalizada, então a maioria faz uso, quando faz, é dessa droga, do álcool. Ele morava em São Paulo, no bairro de Santana, e todos os dias à tarde os amigos passavam e o chamavam para ir ao bar. Ele ia ao bar com esses amigos. Ele tinha uma menininha de colo, que hoje deve ter uns 45 anos. Ela era uma criancinha de colo que mal falava. Naquele dia, os amigos o chamaram para ir para o bar. E ele conta essa história com lágrima nos olhos. Ela disse: bar não, papai, bar não. Com as letras embaralhadas, né? Aprendendo a falar. E ele disse que suou frio, disse para os amigos: hoje eu não vou. E ele não foi. No dia seguinte, o instinto aqui agora do Gil Gomes mostrou um latrocínio que teve naquele bar que era para ele estar, onde inúmeras pessoas foram baleadas. Ele poderia estar naquele bar. Ele não estava naquele bar. Ele escutou a filha de pouco mais de 1 ano, 2 anos, e ele não foi para aquele bar. Foi salvo pelo acréscimo de misericórdia divina. O TV Clube tinha muito, quando eu trabalhava lá, fazia muitos eventos, né? Tinha muita coisa, a gente fazia as reportagens, ia às vezes em bar, principalmente na Copa do Mundo, eu me lembro, aqui no Brasil, a gente chegou aí algumas vezes para os bares para acompanhar a torcida, e um dia ele foi, esse senhor foi, e eu perguntei: você não tem vontade? Ele falou: eu morro de vontade, mas eu não chego nem perto do álcool, porque eu sei que ele poderia me trazer uma infinidade de prejuízos. Uma infinidade de prejuízos. Se ele naquele dia cedesse àquela vontade, talvez ele não estaria mais aqui. Naquele dia ele enfrentou o seu vício. E daí em diante, mais de 40 anos depois, ele nunca mais se aproximou de um copo de cerveja. Um outro amigo gostava muito de fumar. Gostava muito de fumar. E aqui eu conto dois casos. O primeiro, de tanto fumar, sofreu um infarto. O médico disse: você não pode fumar mais. E ele passou 1 mês fumando de novo. Infartou de novo. E o médico disse: Deus gosta de você, mas não abusa, porque seu coração não é forte o bastante para suportar. Fumava muito, fuma muito. Voltou a fumar. Já outro, eu não me esqueço do dia que ele acendeu o cigarro e falou: esse é meu último cigarro. Parecia que ele estava degustando o cigarro. Ele estava sentindo prazer naquele último cigarro. Amassou, pisou, nunca mais fumou. Teve opinião, né? Nos mostrando de que não há arrebatamento irresistível quando há vontade
de resistir. E agora a gente já entra na questão do jejum, né? É o jejum dos males, dos vícios que nós todos temos. Cada um tem um, né? Cada um tem gostos. E tem gostos que fazem mal. E aí é uma questão assim de enfrentamento, né? Quando nós tomamos os passes, quando nós praticamos o sono útil, que é aquela famosa prece antes de dormir, é pedir para que nós sejamos levados pelos bons espíritos a lugares bons, onde a gente aprenda, a gente estude, a gente evolua, ficamos mais fortes contra as nossas más tendências. Quando nós paramos de seguir os nossos automatismos e paramos para pensar, o orar e vigiar, quando nós oramos e quando nós vigiamos os nossos atos, e uma técnica para vigiar legal, qual que é? É se conhecer, é fazendo uma autoanálise. Falo, poxa vida, se eu passo em frente a um bar, eu não resisto. Então eu não devo passar em frente a um bar. E aí você começa a fazer o quê? Parar de passar no lugar onde você pode cair, né? E cada um consegue fazer uma leitura da própria vida e buscar fazer uma análise das raízes. Por que é que eu faço isso? Talvez seja uma tristeza, uma melancolia, uma falta de autoconfiança, uma falta de autocontrole. E não é vergonha a gente buscar ajuda, pessoal. Buscar cada um uma terapia. Não é... Eu tenho parentes que detestam a palavra terapia. Eu, quando perdi minha filha, fui para terapia. Estou aqui, sabe? Não é vergonha, nós temos que fazer terapia. Buscar ajuda médica para evitar as raízes. Porque quando nós alimentamos aquelas feras que existem em nós, e o Haroldo ele usa um termo, ele diz que o Chico falava isso, né? Que a tentação é você estar fugindo de um cachorro muito bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Essa é a tal da tentação. Você está louco de vontade daquela fera te alcançar. Está fugindo dela, mas está morrendo de vontade que ela te alcance. Essa é a tal da tentação, né? E aí tem um espírito obsessor no livro Ação e Reação, que ele diz que todos nós somos tentados exteriormente por aquilo que alimentamos internamente. Então as entidades, elas fazem uma leitura, elas nos analisam o tempo todo. O Davi é fraco para isso, é fraco para aquilo. Usam os recursos deles. E eles têm uma grande vantagem, nós não os enxergamos. Então nós temos que ter esse domínio, esse autocontrole e falar, não quero. Simples. E abandonar alguns vícios que abreviam a nossa vida lá na frente. E aí nós sabemos que valeria muito mais a pena abandonar alguns vícios, permanecer mais tempo aqui com a família, com pessoas que a gente ama, né? Com pessoas que realmente são especiais para nós. Cada um tem um tempo para coisa, cada um tem um tempo para despertar, mas quando vem o cão pastor e belisca nosso calcanhar, é uma forma da gente despertar. Quando a gente lê um livro e tem ali uma frase, a Alcione diz eu sempre repito isso, porque essa frase me marcou muito, que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Vamos falar uma questão de um homicídio. O cidadão resolve matar o outro. Antes dele matar, ele pensou em matar. A fagulha é qual que é? É o pensamento, né? Eu quero matar o outro. É um pensamento. Se você mudar a sua linha de pensamento, você já não mata, porque você já mudou a sua linha. Então é jogar um balde de água fria sobre aquele pensamento, né? O Divaldo fala que quando a gente tem um pensamento ruim, temos que trocar por um pensamento bom. Aquele momento com a família, aquele dia na praia, aquele dia na fazenda, o nascimento do filho, o casamento, cada um tem um momento para vibrar, né? E nós temos que mudar realmente a nossa sintonia. Os livros são os nossos conselheiros silenciosos, e são mesmo. E a gente observe, todo mundo aqui, né? A Joana de Ângeles, ela fala muito sobre o bom combate.
toda vez que nos decidimos em abraçar o bem, em fazer o bem, em amar, nós ficamos muitas vezes perdidos. Como assim? Porque os nossos antigos combatentes, o orgulho, a inveja, a raiva, eles enfrentam do outro lado o amor, a determinação, a vontade de fazer o bem. Então nós nos sentimos um pouco perdidos. Uma hora estamos querendo fazer o bem, outra hora estamos desequilibrados. Isso é normal. Mas já é um começo, né? uma reprogramação da nossa trajetória. Jesus disse no livro Há 2000 anos que um momento perdido pode levar séculos para ser recuperado. Disse isso para Emmanuel, né? Até então Públio Lentulus. E Emmanuel levou realmente alguns séculos para se recompor, para se tornar quem nós sabemos que ele é, né? Ele despertou, mas não foi naquele instante. Demorou um pouco mais e ele sofreu bastante antes, inclusive naquela encarnação que ele desencarna cego, né? Das duas vistas, sofreu muito. A gente lembra também de uma frase de Madre Teresa, que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Quando a gente resolve por fazer o bem, por praticar a caridade, por ajudar ao próximo, por esquecer um pouco de nós mesmos, a vida fica mais leve, a vida fica muito mais leve, né? A maioria do nosso sofrimento vem do supérfluo. Observe, é do supérfluo. Grande parte do nosso sofrimento está relacionado ao supérfluo. E não é mentira. Vamos imaginar um carro. Nós temos um Fusca. O Fusca anda. O Fusca vai para a praia. O Fusca pode ir para qualquer lugar. Aí nós colocamos na cabeça, quero um Honda Civic. É uma preocupação que não precisava existir se nós não tivéssemos aquela ambição de querer um Honda Civic. Não é? Temos uma casa, um telhado que nos protege da chuva. Ah, mas eu quero morar no Alphaville. São preocupações desnecessárias. A maioria das nossas preces não está ligada a Papai do Céu, coloque arroz e feijão na mesa, porque o básico para a maioria das pessoas não falta. O que falta para a maioria das pessoas é o supérfluo. Aí quando a pessoa consegue um Civic, ela já está triste, porque ela quer outro melhor. E aquilo nunca passa. Então, assim, temos que jejuar das ambições desmedidas, temos que jejuar dos nossos vícios que nos atrasam. Vale a pena, vou ser bonzinho 30, 40 anos porque eu quero desencarnar bem. Se tudo que a gente acredita for mentira, carta branca para voltar, passar atrás e fazer tudo errado de novo. Mas a gente sabe que é verdade, que existem vidas além da vida. Espíritos vivem, né? Os sonhos que nós temos, que não são sonhos, são encontros. Que a gente fala, poxa, sonhei com meu primo que morreu, com meu pai, com a minha mãe, com o cachorro. Não é sonho, é encontro. A gente está em sintonia, está naquele intercâmbio, está vendo, está visitando. Então, a vida não cessa. Vale a pena abrir mão dos nossos vícios, desses arrastamentos, as entidades perversas. Para quem puder ler, e aqui para a gente poder finalizar, existem vários livros que todo mundo gosta, André Luiz, Emmanuel, esses são os mais famosos. Aí vem Joana de Ângeles, Irmão X, né? São autores famosos. Tem um que é um pouco menos famoso, mas que vale muito a pena, que é a doutora Manuel Filomeno de Miranda.
As leituras do Divaldo, ditadas pelo Dr. Manuel Filomeno de Miranda, são aulas para a nossa alma. Ele narra situações de cidades perversas, por exemplo, onde entidades que querem o mal se utilizam das nossas fraquezas. A diferença é que nós estamos no Espiritismo. Nós acreditamos que não acaba no cemitério. A vida não acaba. Quando minha filha morreu, eu carregava aquele caixão, falei, ela não está aqui, ela está lá. É isso. A vida não cessa. A gente muitas vezes se esquece. Vou beber como se fosse o último dia. Não. Vou fazer o bem como se fosse o último dia. Para a gente desencarnar bem. Para a gente ir para lugares bons. Para nós termos a oportunidade de nos encontrar com pessoas amigas, com entidades queridas. Já pensou o reencontro com os nossos que já se foram? Vai ser uma festa se nós formos para onde eles estão. Se não, é um passo para trás, alguns anos de tormento, para depois a gente falar, agora eu quero melhorar. Nós já estamos no Espiritismo. Cada dia é um que fala. Livros são milhares. E aí cada livro que eu leio é um puxão de orelha e aí começo uma reflexão. Por isso que eu indico muito, Dr. Manuel Filomeno de Miranda. Quem puder ler as obras dele vai fazer muito bem, porque realmente é um grande remédio. Tá, pessoal? Então, para a gente poder finalizar, né, e acalmar um pouco o nosso olhar, Jesus tinha uma frase: observe as aves do céu, elas não plantam nem colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. Nós não temos que nos preocupar, portanto, com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E uma última frase: o que eu fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus poderia fazer? Irmão X. Uma ótima semana a todos, um beijo no coração de todos e até a próxima palestra.